todos vocês que nos assistem. Este é mais um tema do Diálogos IICA Brasil. Os Diálogos IICA Brasil são uma contribuição do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura na disseminação de informações e no debate de temas relacionados à agricultura e ao desenvolvimento rural. Toda terça-feira, às 5h30, pelo canal YouTube do IICA Brasil. Inscreva-se no canal e fique por dentro dos próximos temas. O IICA é um organismo internacional especializado em agricultura do sistema interamericano. E eu sou a Lúcia Maia, médica veterinária, especialista em sanidade agropecuária e inocuidade de alimentos, gestora de projetos pelo escritório do IICA no Brasil. O tema dessa semana é bem-estar animal. O secretário-geral das Nações Unidas, ele convocou a cúpula dos sistemas alimentares com o objetivo de acelerar os avanços para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para acelerar as questões relacionadas a clima, a desenvolvimento sustentável, conclamar aos países a acelerar as contribuições para o cumprimento desses objetivos. A atual pandemia, ela reforçou essa inter-relação entre saúde humana, saúde animal e meio ambiente. Nós estamos interligados, isso são evidências científicas, e a pandemia veio para mostrar isso. E ela também evidenciou desigualdades econômicas de acesso a alimentos. Dessa forma, o mundo deve se unir para enfrentar essa realidade. E a expectativa é que essa cúpula, de todos nós, em relação a essa cúpula, principalmente a América Latina, que é atualmente a maior produtora de alimentos do mundo, a América Latina junto, que gere resultados transformadores para sistemas alimentares sustentáveis. E a gente não pode falar de sustentabilidade sem incluir o bem-estar animal. E hoje nós vamos trazer para vocês informações sobre... vamos conversar com as auditoras fiscais agropecuárias do Ministério da Agricultura, as médicas veterinárias e doutoras no tema, Liziê Pereira Bus e Mirela Ete. Sejam muito bem-vindas, nós agradecemos terem aceitado o nosso convite para trazer informações sobre a importância do bem-estar animal na agropecuária e a sua contribuição para a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares. Olá, Liziê, olá, Mirela. Olá a todas, muito obrigada pelo convite. Oi, também, agradeço muito o convite. Obrigada. Eu vou apresentá-las. Liziê Pereira Bus é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é auditora fiscal agropecuária do Ministério da Agricultura. Ela atuou em inspeção em saúde pública em estabelecimentos de abate, exportadores, no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, com análise de demandas industriais, missões internacionais, certificações, normatização e bem-estar animal. Assumiu a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal do MAPA em 2013, até a sua reformulação em 2017. Foi ponto focal da OIE para bem-estar animal no Brasil em 2015 e 2016, e hoje ela atua na coordenação de boas práticas e bem-estar animal do MAPA, claro, na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Inovação Tecnológica, no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, na Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal. Mirela Ete é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Ciências Animais pela Universidade de Brasília e doutorado em Ciências Animais também pela UNB. Atualmente é auditora fiscal federal agropecuária do MAPA,
Antes, ela atuou em projetos de pesquisa no Programa Nacional de Assistência à Agricultura Familiar, o PRONAF, num estudo da viabilidade técnica e econômica de produção e processamento de peixes cultivados em propriedades familiares. Bem interessante o projeto. Atuou em atividades na chefia da Fiscalização Federal Agropecuária na Unidade de Vigilância Agropecuária em São Borja, onde ela também atuou como chefe do serviço. Coordenadora nacional do projeto de cooperação técnica entre o ICA e o MAPA, de 2014 a 2015. Atuou na Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, junto ao Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas, na Coordenação Geral de Produção Animal, aqui em Brasília. Nome imenso, né? É como o Brasil, né? Tudo nosso é grande. Atualmente, é chefe do Serviço de Bem-Estar Animal do Departamento de Saúde Animal, aqui em Brasília, na Secretaria de Defesa Agropecuária. Bem-vindas. Foi muito bom ter a Mirella trabalhando na coordenação de boas práticas. Eu acho que foi a época que a gente mais fez projetos, né, Mi? Eu, tu e a Charlie, a gente dominava o mundo! É verdade. Muito bom a Mirella estar agora na Secretaria de Defesa, porque a gente consegue ter essa ponte, né? Essa conversa mais fluida, que era uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade anteriormente de ter, assim, entre o fomento e a fiscalização. Eu ressalto que eu acompanho isso há alguns anos, né? Que a gente está junto com esse tema, eu pelo ICA e vocês pelo MAPA, e sem firulas, sem confete, mas e a gente sabe disso, eu acho que todo mundo sabe disso, que quem faz a instituição são as pessoas, e quem faz o programa são as pessoas. E essas duas, olha, não tem para ninguém. Esse tema evoluiu dessa forma que vocês vão ver, né? Não vamos falar mais profundamente sobre isso, mas vocês vão ver que o trabalho que essas duas fizeram e estão fazendo. Eu acho que a gente está em constante evolução, né? Foi só um início, uma sensibilização, e hoje o espaço está conquistado. Eu acho que vocês estão de parabéns, e a gente ainda vai fazer bastante coisa. Vocês vão ver quanta coisa elas fizeram e estamos fazendo, o Brasil está fazendo nesse tema bem-estar animal, né? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, aceitarem o nosso convite, né? E vamos começar, então, vamos direto ao assunto, né? Antes, eu queria chamar a atenção que o tema bem-estar animal, ele é um tema, claro, polêmico, né? Mas ele está intrinsecamente, estreitamente ligado com sustentabilidade, né? E, atualmente, o mundo está vivendo, o secretário-geral das Nações Unidas, ele convocou a cúpula sobre sistemas alimentares, que vai ser em setembro, uma discussão mundial com o objetivo de acelerar os avanços para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para acelerar as ações relacionadas a clima, a fortalecer a contribuição que os sistemas alimentares podem dar para a sustentabilidade, né? Então, é um chamamento mundial para que os países, de fato, acelerem o alcance desses objetivos. Então, a gente não pode falar de sustentabilidade sem falar de bem-estar animal, né? Inclusive, se tu me permite, Lúcia, teve recentemente um trabalho publicado pela professora Linda Killing, que ela relaciona, são 17, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos eles com algum vínculo com bem-estar animal.
ou elevar o bem-estar animal favorece o atingimento do objetivo de desenvolvimento sustentável, ou o objetivo de desenvolvimento sustentável, por consequência, melhora o grau de bem-estar animal. Então, é muito legal esse trabalho, para quem quiser ler, depois a gente pode, de repente, no comentário dos vídeos, colocar o link. E tem, para quem não consegue ler em inglês, tem um trabalho da Embrapa, feito recentemente sobre pecuária sustentável, que faz o mesmo estudo, né, que se baseou no trabalho da professora Linda Killing, e apresenta essas relações numa linguagem de português, com foco mais em bovinocultura, se eu não me engano, leiteira e de corte, mas muito interessante da gente ver já instituições nacionais, além do Ministério, né, fazendo essa correlação clara entre saúde única, bem-estar animal e sustentabilidade. Isso é de fato um grande avanço. Eu acho que isso mostra que a gente, durante todo esse tempo fazendo trabalho de fomento, divulgando, fazendo palestra, fazendo curso, né, Mirella? Fazendo material, a gente conseguiu, de fato, como eu vou dizer assim, popularizar esse conhecimento de que existe essa relação clara e que a gente precisa, portanto, cuidar dos animais. E aí, Lúcia, se tu me pedir discordar um pouquinho, o bem-estar não é polêmico. O que talvez seja polêmico são algumas premissas no sentido do que nós concordamos como seria o grau mínimo. Mas eu acho que todos hoje, na cadeia produtiva, na sociedade, nos consumidores, entendem que bem-estar é importante e que a gente precisa evoluir em políticas públicas para ele. Talvez a gente não concorde na metodologia ou no resultado final, mas que ele é importante, eu acho que ele é importante, eu acho que isso está bem claro para todo mundo. Sim, com certeza. Talvez a polêmica que ela comentou esteja relacionada mais quando se trata um assunto com paixões. A gente deve, sim, ser apaixonado pelo que faz, gostar do que faz, mas no nosso caso, que a gente trabalha num serviço público oficial, a gente tem que estar sempre caminhando de braços dados com a ciência. Então, a gente sempre busca ter essa base técnica, essa base científica para poder direcionar as nossas ações, né? Sejam elas normativas, informativas, enfim. Exatamente, exatamente. Mas você tem razão, Lizzy, em fazer essa diferenciação, né? Quando eu falo polêmica, é justamente isso que a Mirella comentou. Na verdade, não tem polêmica, né? Para nós que estamos inseridos no contexto, né? Mas vamos aprofundando, né? Então, o Brasil ele vem evoluindo muito nas definições de políticas públicas em bem-estar animal, e segundo a definição da Organização Mundial de Saúde Animal, a OMS, bem-estar animal, ela indica como um animal está lidando com as condições em que ele vive e morre. Um animal está em bom grau de bem-estar quando indicado por evidência científica, isso a Mirella acabou de ressaltar, se estiver saudável, confortável, bem nutrido, seguro e for capaz de expressar seu comportamento inato, e se não está sofrendo com estados desagradáveis como dor, medo, angústia, né? Então, com base nesse conceito e na experiência profissional de vocês, qual é a importância do bem-estar animal do ponto de vista dos animais de fazenda? Primeiro a gente começa com a Lisier e depois a gente vai para a Mirella, ok? Pode ser? Perfeito. Bom, o bem-estar, ele, como a gente estava comentando, relacionado com sustentabilidade, ele também está relacionado com segurança do operador, né? Então, quem trabalha com esses animais, nós sabemos que animais, eles são como se fosse uma caixinha de energia, né? Nós damos energia por meio de proteção contra intempéries, como alimento e tal. E eles acabam gastando essa energia com crescimento, produção de carne, produção de leite, produção de ovos, mas toda vez que a gente está estressado, e isso acontece também com os animais, nós gastamos energia à toa, digamos assim, né? O comportamento de fuga, a angústia, né? O aumento da frequência cardíaca, da temperatura corporal, quando o animal está estressado, tanto de forma aguda, que é aquele momento, por exemplo, como toma um susto, quanto de forma crônica, como, por exemplo, ele não consegue
acessar um recurso que ele precisa, ou quando ele não consegue expressar um comportamento natural que é importante para ele, ele acaba gastando energia. Então, toda vez que o animal ele tem dificuldade em se adaptar ao ambiente que ele está vivendo, ele está sendo menos eficiente do ponto de vista produtivo. Além de ser um problema interno para o animal, porque ele sofre, além de ser um problema ético para nós, é também um problema econômico. E a gente também tem que pensar que quando um animal ele está numa situação de estresse, ele tem dificuldades de aprendizagem, ele tem respostas muito exacerbadas a certos estímulos. Isso faz com que aumente o acidente envolvendo pessoas, né? Isso impacta diretamente na saúde das pessoas. E também, como os animais estão constantemente estressados, o sistema imunológico deles muitas vezes não funciona de forma adequada. E por isso nós vemos, muitas vezes, o uso constante do uso de antimicrobianos em certas etapas. Por exemplo, com terneiros desmamados, com leitões desmamados. Olha, o desmame é um momento de grande estresse. Se ele é feito de forma precoce, como nós fazemos de uma forma rotineira na prática, se esse animal muitas vezes é colocado num ambiente sem certos estímulos, sem certos cuidados, ele vai ficar doente, ele vai ter diarreia, né? Isso é resultado de fatores emocionais dele e ambientais que nós favorecemos para ele. Então, o bem-estar animal está relacionado com questões econômicas, com questões éticas, com questões de saúde humana no sentido de segurança e saúde humana no sentido de uso de medicamentos. Então, eu não vejo um futuro para a produção agropecuária sem ser adotando as boas práticas. Obrigada. Mirela? Bom, só para o pessoal também entender, né, por que existem duas pessoas do mapa aqui conversando, porque esse tema ele permeia duas secretarias do mapa, né, a de Inovação, Desenvolvimento Rural e de Irrigação, onde está a Lisier, e a de Defesa Agropecuária, onde eu estou. Então, por uma questão de regimental do mapa, esse tema ficou dividido entre duas secretarias, mas, na verdade, ele não tem que ser dividido na prática, porque boas práticas agropecuárias, elas levam ao bem-estar animal. Então, hoje a gente vai acabar discutindo, vocês vão perceber uma parte em fomento e uma parte em sanidade. Mas elas, na verdade, caminham de braços juntos, né? Então, é só complementando então o que a Lisier falou, claro que tem relação também com a sanidade, porque um indivíduo equilibrado emocionalmente, fisicamente e mentalmente, ele necessita de menos intervenção externa para subsistir e para produzir, que é o que a gente quer. E na produção pecuária, isso se reflete em redução do uso de antimicrobianos, por exemplo, que termina gerando produtos de melhor qualidade para o consumidor. E lembrando que bem-estar animal é uma via de mão dupla ali entre o bem-estar humano. Existem vários estudos que já indicaram, inclusive, que quando se promove o bem-estar animal e também se promove o bem-estar animal, as pessoas acabam se sentindo melhores no ambiente de trabalho e levam isso para suas casas, para suas famílias. Então, acaba sendo um círculo virtuoso quando você investe nessa questão de bem-estar animal, que tem reflexos no bem-estar humano e vice-versa. Você, ao melhorar a qualidade de vida dos animais, você melhora a qualidade de vida das pessoas, principalmente os tratadores, as pessoas que estão diretamente ligadas ao manejo diário dos animais. Obrigada. Não podia ter falado melhor. Perfeito. Perfeito. Lisier, o Brasil, claro, com esse avanço que conquistado na área, no tema de bem-estar animal, o Brasil reconhece a ciência animal, assim como vários países vêm atuando muito fortemente nisso. Como nós estamos posicionados em relação a suporte de normas, leis, regulamentos que já estão estabelecidos ou estão em construção no tema bem-estar animal? Eu vou falar e depois eu acho que a Mirela também pode complementar, né, nessa pergunta. Bom, nós temos no Brasil um histórico bem consolidado de leis protetivas no sentido de o que não fazer, né? Por exemplo, coibir maus tratos, ferir, mutilar, maltratar e abusar de animais é crime no Brasil, né? Então, a gente pode entender que um baixo grau de bem-estar está relacionado com questões de
negligência, imperícia, imprudência, abuso. Então, assim, quando o animal está numa situação de um baixo grau de bem-estar, quando sofre, por exemplo, violência física, quando é deliberadamente deixado sem suas necessidades atendidas, a gente pode entender que isso é um caso de crime e isso é um caso de abuso, isso é uma questão de polícia e tal. Então, o que não fazer, no Brasil a gente tem até bem estabelecido. O que fazer, ou seja, o que não fazer já está bem estabelecido em lei de crimes ambientais. O que fazer, ou seja, como o animal deve ser tratado, é que nós temos evoluído em atos normativos. Por exemplo, um dos primeiros foi o regramento de abate humanitário, ou seja, o que o estabelecimento de abate deve fazer para proteger os animais no momento do abate. Aí nós temos a Instrução Normativa 56, né, que fala de regras gerais. O que todos os produtores devem fazer, prestar atenção para que os animais tenham uma boa qualidade de vida ou um bom grau de bem-estar. E assim nós vemos evoluindo em alguns atos normativos. Por exemplo, nós tivemos uma demanda com relação a torneios leiteiros, onde o pessoal avisava que estava tendo muito abuso, muito maus tratos, doping, inclusive, das vacas. Então, nós criamos um regramento de como esses torneios leiteiros devem cuidar dessas vacas, né? Então, o que fazer, qual o regramento positivo, digamos assim, a gente ainda tem evoluído. A mais recente quais são as boas práticas mínimas em estabelecimentos de produção de suínos, né, com foco comercial. Então, esse regramento saiu no final do ano passado e ele orienta os suinocultores do que os suinocultores devem fazer para minimamente ter uns animais com um mínimo grau de bem-estar, que seria aí, então, aceitável. E aí, a Mirella, eu acho que pode complementar, né, porque a nossa secretaria, como a Mirella comentou, fala muito das boas práticas, muito dessa informação, com foco mais em educação, em divulgação, onde nós temos vários materiais e cursos, né, que estão disponíveis e gratuitos, o ICA é um grande parceiro deles, né? Mas a Mirella, então, agora, como está na Secretaria de Defesa Agropecuária, ela tem essa responsabilidade de fazer evoluir essas normativas, né? E nós temos notícias boas, né, Mi? As paradas estão andando, né? Então, nem sempre na velocidade que a gente gostaria, né? Mas só para deixar o pessoal informado, que tem muita gente que acha que o bem-estar animal ele é um tema novo, né? Na verdade, ele não é. E o Brasil ele é pioneiro realmente nesse tema, porque, como a Lizia falou antes, dizia o que não deve ser feito. E isso a gente tem decretos de 1934 já falando sobre isso. Foi reforçado na Constituição de 88. Então, são legislações já antigas no Brasil. Exato. E agora, recentemente, essas que a Lizia comentou aí de normas, né? Então, agora a nossa principal tarefa ali é justamente estabelecer padrões mínimos de realização de eventos, como no caso dos torneios leiteiros que foi mencionado, padrões mínimos de sistemas produtivos, tanto de gado leiteiro, gado de corte, e recentemente a suinocultura. Então, a gente está, assim, numa evolução bem interessante nessa questão normativa. Mirella, em relação aos requisitos internacionais, né? Como que o Brasil vem internalizando essas recomendações internacionais? Vamos lá, para o pessoal também entender, o Brasil hoje ele é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, de uma maneira geral, né? Lógico que o líder das exportações hoje em dia é do complexo soja, né, de produtos da área vegetal, mas também nós temos o maior rebanho bovino do mundo, criado a pasto, animal pisando na grama, se alimentando a pasto, ao ar livre. Então, o país ele tem hoje condições naturais que colocam ele em condições muito superiores de competitividade no mercado internacional. Então, para o pessoal entender, quando a gente exporta um animal vivo, quando a gente exporta uma carne bovina, uma carne suína, por exemplo, sempre, pelas regras internacionais de comércio, esses produtos eles são acompanhados de uma série de documentações, entre elas a certificação sanitária internacional, que é o que nós, auditores fiscais, emitimos em todas as exportações brasileiras. Então, essa questão do bem-estar animal, que a Lúcia perguntou com relação a requisitos, ela ainda não é mandatória, mas ela melhora a imagem do país no mercado internacional. Então, quanto mais a gente adotar
práticas, boas práticas de produção e adotar essas questões do bem-estar animal, a gente tem uma melhora, a nossa imagem valoriza, agrega valor aos produtos brasileiros no mercado internacional. Só que a gente sempre se refere a isso na questão da sanidade, numa questão econômica, mas a gente não pode também esquecer de mencionar a questão ética. Então, a gente lançar mão de boas práticas é econômico, é produtivo, faz bem, mas é ético. Eu acho que é nossa responsabilidade também colocar esse tema também junto com os valores econômicos e junto com as questões internacionais. Então, iniciativas como a divulgação das recomendações da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, em bem-estar animal, e a própria estruturação do serviço de bem-estar animal no âmbito do MAPA é uma clara mensagem de que o Brasil tem esse tema em seu radar, que ele reconhece a sua importância. Obrigada. Então, o Ministério da Agricultura, em função de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, elaborou uma série de conteúdos técnicos baseados em ciência, isso fique claro, que norteiam a implementação das políticas públicas em bem-estar animal. Inclusive, nós trabalhamos muito juntos na divulgação desse material, desse conteúdo técnico, né? Através de pequenos cursos, né? Eu gosto muito da palavra cápsulas de conhecimento, né? Informação. E realmente são, né? E eles são cursos, mini cursos disponíveis na plataforma do ICA, mas é uma parceria, é uma cumplicidade entre o Ministério da Agricultura e ICA para levar informação a todos os interessados, produtores, estudantes, principalmente, e até consumidores. Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso, de que forma essa estratégia é muito interessante de você levar informação, né? Não adianta eu ficar com esse trabalho lindo dentro de casa. A gente tem que mostrar, e não é pelo trabalho, é pelo respeito aos animais, claro. Com certeza é o objetivo final. Quer começar? Começamos com a Naziê. Comigo? Tá bom. Pode ser. Então, a Comissão Técnica, né, de Bem-Estar Animal do MAPA, ela foi foi fundada pela primeira vez em 2008. A colega Andréa Parrilla, né, comandou ela durante muitos anos, e tinha uma equipe de vários colegas também, servidores do MAPA, espalhados no Brasil inteiro. E o principal objetivo era divulgar boas práticas, divulgar técnicas melhores, divulgar soluções e alternativas para aqueles produtores que, de alguma forma, já não se sentem confortáveis com certas práticas, que possam adotar alternativas, né? Eu sempre falo para o pessoal, assim, que se você não gostaria que tivesse uma foto do que você faz na capa de um jornal de grande circulação, é porque você sabe, no fundo, que você deve buscar uma alternativa para fazer melhor, né? Então, assim, não adianta muitas vezes a gente ficar com raiva com algumas notícias que saem, a gente tem que sempre buscar, de uma forma constante, melhorar, né? E é difícil, não é fácil, e não é para tudo que nós temos soluções. Mas ao longo desses anos, nós fomos agregando muitos parceiros, pesquisadores de nome internacional, né? Quantas vezes, Mirella, a gente trouxe o Mohan Raj, o Antônio Velarde, o Troy, o Neville Gregory, assim, pessoas que têm um conhecimento, e aqui no Brasil também, o professor Matheus Paranhos, a Carla Molento, o professor Adrualdo, ou seja, nós temos a Maria José Hetzer, a gente tem um grupo muito grande, né? O Irã, não dá para mencionar todos, porque eu vou esquecer e alguém vai ficar chateado comigo. Mas, assim, um grupo enorme de pessoas que são extremamente competentes nas suas atividades, né, em várias cadeias produtivas, e eles nos ajudam por meio de projetos. O ICA é um grande parceiro, onde a gente elabora materiais técnicos buscando trazer soluções, né, para as cadeias produtivas. Nós temos uma quantidade bem grande de material técnico de suinocultura, porque a Associação Brasileira de Criadores de Suínos é parceira das nossas atividades há bastante tempo, né? Nós temos o Cleandro, a Juliana, a Charlie, e uma série de outros profissionais que nos apoiam, né? O próprio Marcelo, presidente. Então, nós temos vários materiais elaborados para a suinocultura. Começamos com materiais elaborados para aves, vários materiais elaborados para bovinos de corte leiteiro, em parceria com o professor Matheus,
né, e o Grupo Ético. Então, assim, todos esses materiais estão disponíveis no site para download livre, e muitos deles, né, Lúcia, estão sendo elaborados, estão sendo, digamos assim, preparados para um curso online de curta duração, cujo objetivo não é formar, mas é informar, né? É divulgar, mostrar que esse material existe, que alternativas existem e que a gente pode, então, sempre buscar melhorar aos poucos as práticas que acontecem dentro das propriedades rurais e dentro também das agroindústrias. Então, isso vem acontecendo desde 2008, né? Evoluiu mais ou menos até 2017, quando a gente teve essas mudanças de reestruturação, né, dentro do Ministério da Agricultura com relação ao tema, onde alguns projetos ficaram um pouco parados, mas agora as paradas estão se organizando, né, e a gente está conseguindo trabalhar de forma conjunta para trabalhar agora, principalmente com frango de corte, que nós vamos evoluir, com aquacultura, que nós vamos evoluir, com equidicultura, que nós já temos 2 projetos em andamento, que uma das questões que incomoda muito é a questão do abate de equídeos, né, que hoje está vigente e a gente muitas vezes não tem orientações técnicas, porque eles, embora utilizem muito dos equipamentos de abate de bovinos, eles não se comportam como bovinos. A gente precisa ter cuidados específicos para essas espécies, né? Então, a gente tem evoluído nesse contexto desde 2008, concluindo, né, na verdade, concordando com o que a Mirella falou, que não é um tema novo no país, né? Nós estamos já há bastante tempo, nós vamos fazer aí o quê? Vamos para a segunda década, né, de trabalho focado em proteger os animais, dentro, obviamente, de um sistema produtivo, né? Sim. Inclusive, nós já temos os 5 cursos na plataforma e estão sendo elaborados mais, acho que quase 4, né? Porque a Mirella pode falar que agora vem os requisitos internacionais, né? Na área de bem-estar da Organização Mundial de Saúde Animal. A Mirella podia complementar para a gente. Bom, nós estamos falando desses conteúdos técnicos, né? Então, até complementando, a gente tem realmente esse apoio da academia com essas várias entidades aí que a Lizia comentou, e a gente sempre aproveita toda e qualquer oportunidade que a gente tenha de expandir esse tema. Nós participamos também de várias convocatórias dos diálogos setoriais entre o Brasil e a União Europeia, que resultaram em ações específicas de bem-estar animais. Uma delas foi, inclusive, com a especialista espanhola Olga Mingues, que a gente fez em 2014, com relação ao transporte terrestre de animais vivos, em que a gente aprendeu bastante com relação ao monitoramento, relatórios de viagem, adaptação dos veículos transportadores de animais. Então, foram ações que trouxeram muito embasamento para nós, inclusive de bons e maus exemplos, que eu acho que a gente não deve também achar que só aqui tudo dá errado e lá fora tudo certo, também não é assim. E depois fizemos também uma outra convocatória no transporte marítimo de animais vivos, que também nos aportou uma série de conhecimentos e de coisas que, inclusive, já foram implementadas no Brasil, que já se transformaram em instrução normativa. Então, é dessa forma, com essas parcerias, que a gente vai evoluindo, né? E com relação aos materiais técnicos, quanto mais pessoas tiverem acesso às recomendações internacionais sobre o bem-estar animal, mais rápida vai ser a evolução no tema, né? Então, esses cursos que a gente está promovendo é uma iniciativa também nesse sentido. A gente tem que mobilizar produtores rurais, profissionais da área agropecuária, acadêmicos e a sociedade em geral, com informações sérias e responsáveis. Então, esse é um dos focos do curso que a gente vai promover. Isso, obrigada. A informação é fundamental, né, para a mudança de hábitos, mudança de postura, né? Se você não tem informação, como que você muda? Mirella, quando uma pessoa identifica um maltrato ao animal em qualquer ambiente, como as pessoas fazem para denunciar? Essa é uma forma também da sociedade participar e ajudar os órgãos reguladores a minimizar e até acabar eliminando esses problemas, né? Ela deve sempre se reportar a um órgão oficial, ou uma polícia ambiental, ou ao próprio Ministério da Agricultura. No site do MAPA existe um canal de ouvidoria, em que ali é possível a pessoa registrar denúncias, registrar reclamações, enfim.
Mas sempre que ela vê alguma situação em que se um leigo que está vendo uma cena e ele considera aquilo, ou isso não está bom, isso não está correto, ele deve sim fazer a sua parte e entrar em contato com algum órgão de fiscalização. Então, no caso ali, a gente tem a Polícia Ambiental, a gente tem o próprio site do Ministério da Agricultura, a gente tem as inspetorias veterinárias também, no caso em nível estadual, e tem também as secretarias de agricultura nos municípios. Então, a pessoa tem diversos canais onde ela deve entrar em contato para registrar isso, para que tenha alguma ação específica sobre aquele ato ali. Ok. Lisier, que dica você pode dar para os consumidores a fim de identificar, escolher um alimento pensando em bem-estar animal? Bom, a primeira questão importante é a gente sempre priorizar alimentos que são inspecionados, que têm um selo de inspeção. Que pelo selo de inspeção a gente sabe que teve um órgão oficial, um profissional oficial que tem interesse em cuidar, obrigação de cuidar dos interesses da sociedade na preparação e na produção daquele alimento. Então, órgãos de inspeção municipal, estadual ou federal que devem seguir regras claras de como o animal é processado e o alimento é obtido. Depois, ela pode buscar certificações específicas que já existem no Brasil. Existem várias certificações, como a Certify Humane, o Produtor do Bem, a Freedom Foods e outras certificações privadas que usam protocolos específicos que elas podem buscar no site e saber qual o regramento que cada certificação tem para proteger e promover o melhor grau de bem-estar animal possível. E só complementando também, pessoal, no site da Agricultura, que é o www.agricultura.gov.br, você tem acesso a todos esses materiais técnicos que nós mencionamos, que também contribuem para um nível de informação maior. E para finalizar, eu acho que está acabando, está gostoso, mas que mensagem vocês podem nos dar a quem está nos assistindo? De que forma o consumidor, principalmente o consumidor, os profissionais envolvidos no tema, né, que trabalham com animais, os produtores, podem contribuir para que nós juntos, cada um no seu papel, né, de estar contribuindo, para que a gente evolua cada vez mais no tema bem-estar animal. Eu tenho convicção que isso é uma evolução. E é uma evolução da humanidade, não é só do Brasil, é a humanidade que está evoluindo para tratar com respeito os seus animais. Então, que mensagem vocês poderiam deixar para todos que estão nos assistindo? Vamos começar com a Mirella. Bom, a gente tem hoje cada vez menos pessoas produzindo alimentos no campo para um número cada vez maior de pessoas nas cidades, que querem alimentos de qualidade e baratos, o que não é uma tarefa fácil para quem produz. Então, um aumento de produtividade para atender essa demanda, ela tem que ser de forma econômica, sustentável, então ele tem que estar alicerçado em diversos fatores, com avanços tecnológicos, com a pesquisa e com a dedicação. O consumidor, ele deve fazer a sua parte buscando informações sérias de como os alimentos são produzidos, entender como que aquela carne, aquele ovo chega na sua mesa. Quando você entende como que aquilo chegou até ali, você tem condições de reivindicar melhores condições de produção. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar todos os produtores rurais aqui do Brasil, que não deixaram, durante essa pandemia, não deixaram faltar comida na nossa mesa e até hoje não deixam faltar comida na nossa mesa. Então, honrando aqui a minha homenagem aos produtores rurais. Muito obrigada. Essa é a minha mensagem final. Bom, eu acho que todos nós somos responsáveis pelos animais, né? Produtores, consumidores, industriais, profissionais que recomendam as práticas das propriedades. Os consumidores, como a Mirella falou, não fechando os olhos, né? Buscando saber como os alimentos são produzidos, para que eles possam fazer uma escolha consciente, né? Do que eles estão consumindo e do que eles estão, de forma direta, financiando. Então, eu acho que para os consumidores esse é o grande papel, eles saberem o que eles estão financiando na hora que eles escolhem um alimento numa prateleira de supermercado. Aos profissionais, aos produtores e aos industriais que estão ali envolvidos diretamente nos animais,
a gente tem que começar a lembrar que ser sustentável, como disse o professor Brum, que é uma das grandes autoridades no tema, é ser moralmente aceito hoje e no futuro. Então, eu não vejo futuro para a atividade agropecuária sem que a gente considere questões ambientais, onde aí estão envolvidos os animais, obviamente questões econômicas e de igualdade social, que a gente precisa ter uma estratégia para produzir alimentos acessíveis, né? Sem dúvida. E aí, muitas vezes, um modelo de desenvolvimento, talvez a gente tenha que repensar, estimulando mais a produção local, estimulando mais a produção em pequenas e médias propriedades, estimulando, inclusive, a produção urbana de alimentos, né? Pode ser uma alternativa. E eu não vejo como a gente ter um futuro de produção agropecuária ou nos mantermos economicamente sustentados nessa atividade se nós não incluirmos a sustentabilidade e levarmos as suas premissas a sério, né? E eu acho que isso é uma responsabilidade de todo mundo, todos os envolvidos, de consumidores, produtores, profissionais e agroindustriais. Eu acho que cada um aí tem um papel super importante e uma responsabilidade enorme para a gente fazer a nossa atividade pecuária moralmente aceita hoje e no futuro. Obrigada, sem dúvida. Por isso que a gente, se cada um fizer a sua parte de pouquinho, o objetivo é a gente evoluir, né? E aí nós falamos humanos, né? Humanos, né? De como a gente trata os nossos animais e o nosso meio ambiente, a nossa casa, né? Isso tem que mudar, essa consciência as pessoas têm que acordar para isso, né? Não isso não, a vida não é viável sem essa harmonia, né? Esse respeito animal, meio ambiente e o próprio humano, né? Um respeitar o outro. Bom, acho que nosso tempo acabou. O ICA agradece muito, muito, muito a participação de vocês, a disponibilidade e acho que, acima de tudo, o engajamento de vocês com esse tema. Não esmoreçam, vamos continuar firme, temos muito que evoluir, a gente às vezes se emociona muito, né? Já choramos juntos, né? Mas estamos em frente, estamos firmes, e se você que está nos assistindo gostou, quer aprofundar o tema, entre em contato com a gente, que a gente pode produzir mais. A gente tem muito assunto para falar nessa área de bem-estar animal. Meninas, agradeço de coração, foi excelente esse bate-papo. Obrigada. Obrigada a todos. E Lúcia, obrigada pela parceria sempre. E desistir não é uma opção, né? Não, jamais. E eu que agradeço também a oportunidade da gente justamente poder trazer essas informações num bate-papo gostoso, descontraído e leve como a vida deve ser. Então, estamos aí à disposição também, se precisar de dúvidas, enfim, sugestões. Muito obrigada por mais essa oportunidade para a gente poder falar sobre esse tema que a gente gosta muito e que a gente quer que ele seja realmente disseminado de uma forma séria e realista também. Muito obrigada. Foi lindo, obrigada, meninas. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.